Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é quarta-feira, 18 de novembro. Tribunal de Contas de Mato Grosso participa do 7º Fomenta Nacional, com a apresentação de painel sobre a Lei 123, além de orientar os participantes sobre a atuação da instituição. Micro e pequenos empresários e gestores públicos de todo o Brasil estiveram presentes na manhã de hoje no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, onde é realizado o 7º Fomenta Nacional para discutir a Lei Complementar 123 de 2006. O Fomenta Nacional é um evento que congrega as compras públicas e, no mesmo ambiente, fornecedores e compradores, agentes públicos. Conhecida como Lei das Micro e Pequenas Empresas, esta legislação tem como objetivo fomentar o envolvimento do poder público com este segmento, fortalecendo o setor. A micro e pequena empresa tem a oportunidade, em face da Lei 123, de alcançar os benefícios para estar trabalhando em licitações as compras. De um modo geral, num volume de 600 bilhões entre esfera federal, estadual e municipal, e fazer isso voltar para dentro como emprego, como renda, como melhoria de qualidade de vida. Eu acho que atende 3 objetivos fundamentais. O primeiro deles é o que está na nossa Constituição, de você estimular o desenvolvimento local e diminuir a diferença entre as regiões. O segundo é uma oportunidade muito grande de você dar capilaridade aos recursos públicos. Você fomenta a criação das novas empresas e, consequentemente, de novos empregados dentro do próprio município. Atuando em parceria com o SEBRAE, o TCE participou do painel Ações dos Órgãos de Controle, fortalecendo o ambiente de negócio nas compras públicas. Trabalhando de uma forma muito efetiva na executoriedade das políticas públicas relativas às compras governamentais, no que se refere à exigência que os prefeitos, os gestores do Estado, o Estado, inclusive a Secretaria, comprem do pequeno e do microempresário quando é uma compra até R$80 mil. A Lei 123 de 2006 é vista como importante para o fortalecimento tanto das micro e pequenas empresas como da própria localidade que a adota. Hoje, as micro e pequenas empresas representam 27% do PIB brasileiro. Elas empregam 52% da mão de obra com carteira assinada. E são elas, em última instância, que levam o desenvolvimento para o interior. Elas é que promovem o desenvolvimento local e regional. Entendendo a relevância do assunto, o governo do estado também participou do evento e destacou a representatividade do TCE no cenário. Olha, o Estado apoia todas as iniciativas que visam fortalecer as pequenas e microempresas. Nós temos que trabalhar para que elas cresçam, para que elas continuem. Afinal de contas, os pequenos negócios eles são responsáveis por 25% do PIB nacional. O presidente do Instituto, Rui Barbosa, também ministrou palestra no evento nacional, onde falou das ações implementadas no estado de Minas Gerais, onde atua como conselheiro. Como que é importante você ter a oportunidade de desfrutar das compras públicas como uma política pública. No Brasil, o ano passado, em 2014, cerca de 400 bilhões de reais foram desembolsados pela administração nas compras públicas. No caso de Minas Gerais, esse valor foi em torno de 25 bilhões. E o Tribunal de Contas, estudando o movimento desses recursos, pôde perceber que a partir dessa implementação da parceria entre o SEBRAE, a Atricom, o Instituto Rui Barbosa, os municípios começaram a comprar mais localmente. Para o SEBRAE, a participação do TCE de Mato Grosso na implementação da lei é destaque ao longo dos anos. É de grande valia o tribunal, porque a Lei 123 vinha com uma palavra que poderia traduzir, assim, às vezes, numa dúvida no agente, no ordenador de despesa. A Lei 123 dizia lá, o município, o Estado, a União poderá. E esse poderá sempre tinha uma dúvida. Embora fosse uma lei complementar, nós sempre traduzimos isso, que esse poderá era um poder-dever, mas no ano de 2014 veio a Lei 147 e a palavra poderá foi substituída para deverá. Ainda como parte do envolvimento do TCE com a temática, a instituição esteve presente no 7º Fomenta Nacional com um estande, onde os participantes puderam esclarecer dúvidas. Informações importantes no que se refere à ouvidoria do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que devem ou conseguem fazer pelo portal do Tribunal de Contas
denúncias, representações, tudo que o tribunal oferece para a sociedade. Pleno do TCE acolhe parcialmente recurso de embargos de declaração envolvendo as contas de 2013 da Defensoria Pública do Estado. Entenda. Isso porque o ex-defensor-geral do Estado, Hércules Gaíva, conseguiu comprovar que parte das impropriedades encontradas no julgamento das contas de 2013 da Defensoria Pública de Mato Grosso não estava sob a responsabilidade dele. Hércules comandou o órgão de 19 de maio a 31 de dezembro de 2012. Com isso, além de o TCE reformar a decisão, considerando o balanço como regular, com recomendações e determinações legais, nesse período, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, votou pelo acolhimento parcial do recurso dos embargos de declaração, com a exclusão de algumas multas. Pela exclusão da multa de 10 UPFs aplicada em razão da ausência de realização de concurso público pela Defensoria Pública, uma vez que a própria decisão reconheceu o fato do embargante ter assumido a gestão em circunstância atípica e em razão do causa administrativo vivenciado pela instituição. Terceiro, pela exclusão da multa de 40 UPFs aplicadas em função da ausência de implemento das recomendações e determinações desse tribunal, também em virtude da situação excepcional do órgão, por mim reconhecido no bojo do voto condutor do Acórdão 3084 de 2015. Dessa forma, as penalidades aplicadas ao ex-gestor foram reduzidas de 663 para 346 UPFs. Já os demais termos da decisão anterior foram mantidos. E o TCE Notícias faz um breve intervalo, não saia daí. Uma torneira aberta gasta 20 litros de água por minuto. É só ficar de olho. Depois de usar, feche bem a torneira. Viu? Você pode fazer bonito. Tribunal de Contas de Mato Grosso. ISO 50001 pela eficiência energética. Você economiza água, o planeta agradece. TCE analisa representação interna contra a Secretaria Estadual de Infraestrutura. A Secretaria de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas de Mato Grosso propôs representação de natureza interna número 115.258 de 2015, em desfavor da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, SINFRA, gestão de Marcelo Duarte Monteiro. De acordo com a SESEX, a pasta sonegou documentos ao TCE para elaboração de relatório de uma representação de natureza externa, de iniciativa da Delegacia de Crimes Fazendários e Administrativos do Estado. Após defesa do gestor, o Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e procedência da representação interna, com exclusão da impropriedade e recomendações ao gestor da SINFRA. Pela recomendação à atual gestão da Secretaria, para que encaminhe em tempo hábil as solicitações de documentos expedidas por esse tribunal. Durante a análise dos autos, a equipe técnica detectou que os documentos já haviam sido encaminhados ao tribunal e, diante disso, o conselheiro relator Sérgio Ricardo acolheu em parte o parecer ministerial e votou pela improcedência da representação interna e arquivamento. E voto pelo conhecimento e pela improcedência dessa representação, uma vez que restou comprovado que as informações solicitadas foram encaminhadas pelos responsáveis, não sendo o caso de sonegação de documentos. Concluo ainda que os responsáveis adotaram todas as medidas necessárias para encaminhar as informações no menor tempo possível, fator preponderante para o afastamento de qualquer sanção, uma vez que não restou demonstrado o necessário nexo de causalidade entre a conduta dos responsáveis e o resultado do atraso. Recomendo a atual gestão da SINFRA para que adote as medidas efetivas no sentido de encaminhar em tempo hábil as solicitações de documentos expedidas por esse Tribunal de Contas. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia e nos encontramos amanhã com mais uma edição do TCE Notícias.